Boa noite a todos. Boa noite. Aqueles também que estão nos assistindo pelas redes sociais, sejam bem-vindos a esse ambiente de luz e de amor. E neste momento eu convido a todos para que a gente se conecte com a espiritualidade, agradecendo a Deus, que é bom e justo, por tudo que Ele nos proporciona de bem e também pelas nossas dificuldades, que elas vêm para nos fortalecer, para que a gente fique mais forte para enfrentar a nossa caminhada evolutiva. E neste momento também, vamos nos entregar. Estamos aqui para ouvir a mensagem do Cristo através dos conhecimentos da doutrina. Então, neste momento, vamos pensar em nós, por que estamos aqui, e vamos pedir a Deus de forma em pensamento: Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males, que assim seja. E nesta noite, o nosso querido trabalhador do Centro Espírita, o Rodrigo Gonçalves, ele vai passar um pouco do conhecimento que ele fez com muito carinho. Então, vamos vibrar positivamente. Esqueci o tema da palestra, já se viu uma coisa desta, mas vamos, eu sei, eu é que fiz, mas o convite. Então é assim, vamos vibrar, porque com certeza tudo que ele passar para nós foi estudado sobre a luz da doutrina espírita. Vibremos positivamente e seja bem-vindo, Rodrigo. Queridos amigos e irmãos, companheiros de Ideal Espírita, aqueles que vêm aqui pela primeira vez também, boa noite. Quero dizer mais uma vez que é uma satisfação estar fazendo uso desse espaço aqui. Agradecer primeiramente a espiritualidade, claro, e a direção da casa que nos permitiu a concessão do espaço mais uma vez. Que os espíritos superiores, nossos guias, estejam com a gente nesse momento. É isso. Vou falar um pouquinho, então, hoje, sobre o autoconhecimento, sobre a ótica espírita, né? Sobre a ótica da doutrina espírita. Esse tema me chama muito a atenção, a questão do autoconhecimento, né? Tanto na psicologia, como na parte da educação. E aí trazer agora um pouco também para a Seara Espírita, para a gente estar debatendo um pouquinho, estar fazendo algumas reflexões, algumas análises. Acredito que seja interessante para a gente estar avaliando também.
Bom, queria começar falando para vocês que a caminhada dentro da seara espírita, né, ela nos mostra que para chegarmos à condição de espíritos superiores, a gente deve passar irremediavelmente pelas provas, né? Aquelas experiências que a gente tem aqui na vida corporal, né? Nós não vamos atingir um patamar, que seja nessa vida, ou que seja numa próxima encarnação maior, se a gente não for submetido às experiências, às vivências que a gente tem aqui hoje. Concorda? Certo. E essas experiências na vida material, elas são impostas para a gente. Bom, são impostas? Como assim? Imposição é uma palavra meio forte, meio pesada, né? Nós vamos tentar explicar. Quando a gente fala em impõe, Deus nos impõe a encarnação, ou a reencarnação, né? Um único objetivo, que cheguemos à perfeição, como eu falei antes, né? A palavra imposição aqui, então, ela é interpretada de uma maneira semântica, né? Não no sentido de castigo, mas no sentido de ser uma lei divina, né? No Livro dos Espíritos, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos nos aprofundar um pouquinho sobre as leis, e aí a lei divina, né? E as outras demais leis que tem, né? A gente vai conseguir entender um pouco essa questão da imposição da encarnação ou da reencarnação. O que nos faz voltar aqui tantas vezes, né? O que nos faz ser concedido essa oportunidade de voltar aqui, né, nesse plano, para que a gente possa estar, de repente, reparando, resgatando alguma coisa que ficou para trás. A gente sabe, então, que o nosso corpo físico é um instrumento de manifestação do espírito, e que não é o corpo físico que tem a faculdade, o dom da inteligência, certo? Quem tem o dom, a faculdade, o dom da inteligência é o espírito, é o nosso espírito. O espírito que habita o corpo que a gente tem hoje. E através dessa experiência corporal, dessa vivência que a gente está aqui, desse nosso corpo, desse momento que a gente está vivenciando aqui, que a gente adquire os méritos através das escolhas que a gente faz. Muito importante também fazer um paralelo com o autoconhecimento sobre a ótica espírita, que é o assunto da palestra, para a questão das escolhas, né? As escolhas que eu faço, que a gente faz na nossa vida, vai nos galgar muito mais, né? Vai nos dar uma condição muito maior para que a gente adquira o autoconhecimento. Cada vez mais aperfeiçoe esse autoconhecimento. As experiências corporais, então, elas são expiações. O que são expiações? Lembram? É aquela oportunidade de perdoar, de se redimir dos erros, né? Até que a gente chegue um dia à condição de espírito superior, é o que eu estava falando até agora, né? As exposições doutrinárias, né, isso que a gente está fazendo aqui, é um momento, então, de a gente reservar um tempo da nossa vida, né, enquanto espíritas ou estudantes do espiritismo, para sensibilização, né? A gente recebe muitas informações aqui na Casa Espírita, na palestra, né, que muitas vezes a gente não se aprofunda, né, elas não são captadas. Claro que 100% do que a gente fala aqui a gente não vai conseguir abstrair, mas sempre fica aquele conhecimento, aquela palavra, aquela expressão que a gente usa aqui, que vai nos levar a buscar mais alguma coisa, estudar um pouquinho mais, tentar entender um pouquinho mais do que a gente está falando, né? E a gente não mergulha, né, o que eu estava falando, muitas vezes de cabeça no cerne do espiritismo, né? E aí eu sinto muito dizer isso para vocês. Ah, Rodrigo, mas como é que a gente vai adquirir isso? Né? Não é vindo nas palestras, é de que forma? Como é que a gente vai conseguir mergulhar, como eu falei, se aprofundar um pouco mais? Através dos grupos de estudo, certo? Os grupos de estudo, né? Todas as casas espíritas dispõem desses grupos, aqui não é diferente. E aquele que quer adquirir um pouco mais de conhecimento, tentar entender, né? Voltando lá para o tema, então, se autoconhecer um pouco mais, é através dos estudos, né? A palestra é importante, eu vou falar um pouquinho mais à frente ainda, né, sobre isso, né? Mas os grupos de estudo, né, o estudo através dos grupos, né,
que é através da troca de experiências, né, as vivências que a gente tem, né, os trabalhos que são realizados aqui, a gente se engajando de certa forma, é que nos vão dar essa condição nos irão dar essa condição de conhecimento e do autoconhecimento. Para aprendermos, então, de fato, o que é a doutrina e o que ela propõe para nós na essência, a gente não deve se limitar só à teoria, como eu estava falando para vocês, né? A gente tem que praticar também. E essa prática, como é que a gente faz para aliar essa teoria, que é o que a gente está fazendo aqui agora, com a prática? Falei já, né, que é através dos grupos de estudo, ok. Mas e aí? Vamos aprofundar então. Troca de experiências, as visitas aos necessitados, aos doentes, né? A caridade, né? Não levando só o material, que muitas vezes a gente fala da caridade, o pessoal pensa no material, né? É levar uma cesta básica, é levar uma roupa, é levar um cobertor, né? Tá chegando o inverno aí daqui a pouquinho, começando a esfriar, né? A primeira coisa que passa na nossa cabeça sobre caridade é isso. É entregar alguma coisa para alguém e materialmente, deixa lá na igreja, ou deixa lá no centro comunitário, ou deixa aqui na casa espírita, e vira as costas e vai embora. Será que é isso que a gente tem que fazer? Será que é só isso? Né? Penso junto com vocês. Muito mais do que isso, são as palavras de carinho, né, de conforto, né, que vão alimentar, que a gente vai levar para essas pessoas. E que vai trazer para elas um amparo. Vai trazer para elas o principal. O ouvir, né, a gente saber ouvir. A nossa escuta ativa. A caridade, então, é muito mais do que levar algo para alguém. É ter essa escuta ativa, esse ouvido, é sentar do lado do outro e ouvir o que a pessoa tem para dizer. Nem que a gente não fale nada, nem que a gente no momento não possa aconselhar, né? Mas só o fato de estar ouvindo, de estar entendendo o que a pessoa quer dizer, muitas vezes é o que ela precisa, que é o mais importante. E o melhor, né? Que a doutrina ensina a gente, o aprender a ouvir sem julgamento. Né? Quem é a gente para julgar alguém? A gente está lá para dar o nosso coração, oferecer o nosso íntimo, nosso coração, nosso ouvido, nosso pensamento, vibração, com bastante oração, mas sem julgamento. Vou relatar para vocês aqui uma experiência que aconteceu aqui na casa. Foi um dia de palestra também, e um rapaz me procurou no final ali, ele era do grupo, se identificou, dizendo que era do grupo de narcóticos anônimos aqui da região, e aí ele disse assim, Rodrigo, mais do que não fazer uso de drogas, é vir aqui e saber que eu vou encontrar sempre aquela porta que está ali, aberta, para que as pessoas que estão aqui dentro me recebam. Vejam como é importante isso, né? A gente abrir a nossa porta, abrir o nosso espaço, nosso coração, nossa mente, para receber essas pessoas. Né? Ele falou, esse é o melhor alimento que eu estou precisando nesse momento. Até estou trazendo essa fala para vocês, esse relato, porque é uma coisa que me marcou muito, marcou bastante. Uma outra experiência que eu tive, né, vindo de uma outra cidade onde eu morava, o seu Ralph, lá, que ele era uma pessoa que tem mais de 50 anos de estudo da doutrina espírita, ele falava sobre a palestra, sobre esse momento que a gente tem aqui, né? Eu falei que eu ia voltar no assunto, só voltando à questão da exposição. Palestra é sensibilização, dizia ele, tira gosto. É a provocação do desejo de conhecer. Ele sempre usava isso. Palestra é tira gosto, é provocação, é forma de você conhecer um pouco mais. É aquele aperitivo, né? Mas a gente vai conseguir se aperfeiçoar através do que mesmo? Os grupos de estudo, certo? A doutrina espírita, então, ela não é uma forma de conhecimento pelo conhecimento, mas um conhecimento que nos ensina a ser melhores. É a fé raciocinada, né? Não é simplesmente vir para cá e terceirizar os nossos pensamentos, ou terceirizar as nossas orações, né? Não estou aqui criticando nenhuma outra crença, nenhuma outra religião, mas é a gente fazer pela gente mesmo, sabe?
Para quê? Qual é o objetivo? Para que a gente seja melhor, para que a gente evolua, né? Para que a gente se torne melhor do que a gente é hoje, na semana que vem, no ano que vem, no próximo ano, e no outro e no outro. Eu tenho pensado também, fazendo esse material aqui, né, preparando esse material de hoje, na questão da palavra arrependimento, né, dentro da ótica da seara espírita também. A doutrina revela e trata o arrependimento, estava pensando assim, ó, não no sentido de que você foi descoberto, você fez alguma coisa errada e tal, e agora? Como é que fica? Você cometeu um ato falho. O que vai acontecer agora com o teu espírito? Como é que tu vai fazer essa reparação? Né? A questão de arrependimento, a gente pensa muitas vezes de infringir uma lei, né? Isso é da justiça dos homens, né? Eu transgredi alguma regra uma lei de trânsito. Isso é da justiça dos homens. Mas e as regras, as leis morais aqui? Que a gente estuda aqui dentro da doutrina. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, ó, a gente poder, a hora que a gente começa a entender a questão do arrependimento dentro da doutrina, é quando a gente começa a cair em si mesmo, né? Começa a cair a ficha. A gente começa a se dar conta, como se a gente tivesse acordado, despertado de algum sono profundo, alguma coisa que a gente vinha fazendo lá atrás e que tu pensa assim de uma hora para outra, e isso a gente só vai conseguir através do estudo. Assim, meu Deus, mas eu agia assim, eu fazia isso, agia dessa forma. Será que era certo o que eu estava fazendo? Nossa, eu nunca me dei conta disso. Entende o que eu quero dizer? É isso, é a gente voltar um pouquinho o filme, né? E dizer, não, mas o que eu estou fazendo até agora, o que eu estava fazendo até agora, eu acho que não é justo, nem comigo, nem com as pessoas que estão ao meu redor. E esse despertar ele só vai acontecer quando a gente começa, como eu estou falando, a se dar conta e que vai perdendo aquilo que a gente mais tem de valor, né? O nosso caráter, a nossa dignidade, o nosso amor próprio. Quando isso vai ficando para trás, quando a gente faz essas reflexões e vê que a gente pode ser melhor do que a gente estava fazendo, é que a gente vai começar a cair em si, né? E deixar de ser um pouco autossuficiente, né? Sufocado pelo nosso orgulho. Muitas vezes o nosso orgulho não deixa a gente fazer, né? Ou impede a gente de fazer muitas coisas. A gente tem que pegar e dizer, não, calma, vamos pensar, vamos avaliar o que está sendo feito até agora. Por que a minha vida não está dando certo em determinados rumos, né? Seja material, seja afetivo, né? Seja questão de trabalho. Será que eu estou fazendo lá tá certo? Será que eu estou agindo certo? Será que eu estou acordando todos os dias e estou entregando o meu melhor para que as pessoas vejam, né, o que eu estou fazendo e entendam, né, recebam o meu melhor também? Então são essas reflexões que a gente tem, né, deixa um pouquinho, né, para que a gente possa começar a se autoconhecer melhor. Eu fiz um recorte aqui de uma passagem do Evangelho só para fazer essa analogia, né, do Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele fala o seguinte, ó, quando Satanás tentou nosso Senhor Jesus e pediu-lhe que transformasse pedras em comida, Jesus prontamente confrontou Satanás e recuou humilhado, respondendo a Satanás o seguinte, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pelas palavras do Cristo, então, o que a gente consegue extrair daí? A gente entende que nesse mundo, claro, é importante a gente viver do alimento, da comida, do pão, né? Do alimento físico. Mas seguindo os ensinamentos também, as palavras do Cristo, da espiritualidade, que a gente estava falando até agora. Não basta a gente levar só o alimento lá, a caridade. Vamos levar a nossa palavra, vamos levar o nosso conforto espiritual também. Né? A gente tem que saber que a gente tem uma espiritualidade maior nos guiando e que a gente está aqui hoje para isso, para aprender e melhorar.
nesse sentido. Então, embora o alimento possa sustentar a nossa vida no corpo, não é garantia alguma de que a nossa vida espiritual vai crescer, né? Não basta eu falar, como a gente estava falando, está usando esse exemplo, né, de ir lá, distribuir ou doar várias cestas básicas, que a minha vida espiritual vai ser maior, ou eu vou crescer. Não basta. A gente tem que fazer isso de coração e fazer isso com uma altivez, né, digamos, um desprendimento assim, de orgulho muito grande. Vamos um pouquinho mais longe, então. As palavras do Cristo, quando colocadas a serviço da caridade, elas oferecem o que nós precisamos para nos mantermos vivos, de pé. Os valores, o recado e a fé para conduzir essa nossa vida diária. O caminho que devemos trilhar para a nossa salvação, né, ou para o nosso progresso, né, salvação aqui vamos entender como progresso, né, melhoria, para chegarmos à nossa meta, é a evolução na condição de espírito superior. Ainda falando da caridade, né? Geralmente a gente faz quando as pessoas vão nos procurar, né? Quando não espontaneamente, mas quando as pessoas vêm nos procurar, os pedintes. Por que só nesse momento? Né? E muitas vezes a gente também, involuntariamente, direciona esse holofote em cima da caridade, né? Já lembram daquele ditado, né? O que a mão esquerda faz, que a direita não saiba? Né? Muitas vezes a gente se orgulha, né? Nós somos, né, seres humanos, de fazer algum bem para alguém, e estar lá tirando uma foto, e estar divulgando e tal. Vamos pensar um pouquinho melhor. Será que precisa disso? Na maioria das vezes a gente espera essa recompensa, né? O reconhecimento dos homens. Porque o nosso orgulho ainda fala mais alto, como eu estou dizendo para vocês. Mas a gente tem que esperar a recompensa, se é que tem que esperar, é da espiritualidade. É saber que a gente está evoluindo degrau a degrau. Já pensaram em quanta comida que a gente joga fora em casa? É a mesma coisa, a gente não está praticando a caridade. Em vez de pegar essa comida e ir lá e abrir o coração e entregar para alguém, olha a quantidade de alimento que é desperdiçado hoje. Se vocês fizerem uma pesquisa, uma análise dos estabelecimentos aí, restaurantes, supermercados, é de ficar apavorado, sabe? Todas as provas e expiações pelas quais estamos passando, então, elas são necessárias para esse autoconhecimento, para o nosso futuro. Essas provas podem ser resgate do passado ou o processo do despertar da alma, como eu estava falando, né? Aqueles valores que se encontram no estado lá de sonolência, lá, que estão lá adormecidos lá na gente, né? E que a gente deve acordar antes, né? Deve acordar antes que aconteça alguma coisa, ou que a gente, de repente, entre numa derrocada. Aqueles que se consideram felizes por estar alimentando paixões inferiores, verdadeiramente vai se tornar um infeliz diante da vida e do seu futuro espiritual. Mas a espiritualidade, com base nos ensinamentos do Cristo, jamais desiste da gente, porque sabe que a gente sempre faz o tempo, né? A gente sempre caminha com o objetivo de mudar, né? Pela maturidade que aos poucos, né, a gente vai adquirindo aqui com os grupos de estudo, com a troca de experiências, como a gente comentou até agora. Falando de espiritualidade ainda, autoconhecimento, né? Os espíritos inferiores, na maioria das vezes, quando a gente tem algum pensamento, ou está em alguma sintonia não muito legal, eles não nos querem mal. Mas a gente consegue observar por aí, né? Através de sinais. Através do olhar solitário de uma criança, por exemplo, de um pai ou uma mãe com um filho no colo pedindo algo para matar a fome. Um dependente químico, a gente cansa de ver aqui na cidade pedindo dinheiro, pedindo alguma coisa para se alimentar. Na verdade, eles não estão pedindo isso, né? Lá no fundo deles. O que eles estão pedindo é socorro, né? De repente, uma oportunidade que eles não tiveram,
família, de repente, não conseguiu acolher de uma maneira correta. Então, são algumas análises, algumas reflexões que a gente tem que fazer e despertar esse nosso olhar para a caridade. Essas pessoas, muitas vezes, né, o exemplo que eu citei, elas são subjugadas, mas a gente não conhece lá atrás o que aconteceu lá no passado para que elas chegassem nessa condição. Professores, educadores, tem alguém da educação aqui? Acho que tem, né? Está lá naquele aluno também a nossa caridade, chamado de rebelde, que a escola chama família porque não tem mais jeito, né? Família diz que a responsabilidade da educação é da escola. Será que é da escola? Quem educa é a família, né? A escola ela só abre as portas e a janela do conhecimento. A educação a gente recebe em casa. Paulo Freire, né, o considerado patrono da educação, ele já dizia que a sala de aula e a escola é um mecanismo de transformação social. Mas os valores, aquilo que a gente vai levar, a personalidade da criança, né, me corrijam aí os educadores, dizem que se forma até os 7 anos de idade, né, 8 anos. E aí, aquilo que a criança aprendeu lá, aqueles valores, aqueles conceitos que ela teve lá na sua essência, é o que ela vai levar para a vida toda. A escola vai ajudar, com certeza, a aperfeiçoar. Vygotsky, né, já ouviram falar, né, um dos maiores pensadores também da educação nível mundial, fala que o professor é o organizador do meio social e educativo, o regulador e o controlador das interações com o educando, com o aluno. Mas a educação, ele também fala, nasce em casa. Não é na escola, não é na rua. É em casa, gente. Vamos cuidar da nossa casa. Então. Vamos cuidar dos nossos filhos, dos nossos netos, né? Transmitindo o nosso conhecimento o maior possível que a gente possa passar valores para eles. Exemplos aqui ainda, né? Eu trabalho também com educação e a gente vê jovem, criança, né? Adolescentes, que chamam o professor, até chegou a mim. Chama o professor em grupo de WhatsApp para conversar, para fazer comentário. Comentário, muitas vezes, o professor pode achar bobo, mas não é. Para elogiar a aula que teve, o comentário que teve na aula. Porque não recebe em casa a atenção do pai e da mãe para conversar, seja por 2, 3 minutos. É triste isso, né? Mas tem, tá, gente? E como tem? Então, questão de carinho, amor, atenção, cuidado, acompanhamento, né? Ajuda médica para tratar os níveis de ansiedade, né? Problemas de neurodesenvolvimento, que a gente vê das crianças aí, né? Dos jovens, nas escolas. Eu estou usando mais um assunto agora da educação, porque eu trabalho com isso, como eu falei para vocês, e a gente observa muito isso, né? E isso é algo que desperta muito o olhar da gente para essas questões. Refinando esse nosso olhar, essa nossa sintonia, por meio do autoconhecimento, a gente também vai despertar a questão da caridade. Acolher esses alunos, acolher essas crianças, né? Para que eles tenham, né? Colocar a nossa escuta ativa, que eu falei lá atrás, mais em exercício, é importante isso. Aí, assim, o sofrimento dos espíritos daqueles menos evoluídos passam por esses níveis de percepção também. Eles estão nesses momentos, né? E a nossa capacidade de harmonizar ou desarmonizar o nosso mundo íntimo e o mundo das pessoas que estão ao nosso lado pode ser colocado em prática a qualquer momento, colocando a nossa escuta no modo ativo. Ou seja, basta que a gente dê abertura para isso. A gente não pode deixar de lado, isolar, esquecer, não é comigo, não é problema meu. Eu não trabalho nessa área aqui, eu faço outra coisa aqui na escola, eu não vou me preocupar com isso agora.
Não, vamos nos preocupar sim. Vamos colocar o nosso lado humano, né? Para tentar resolver, para tentar dar mais atenção para essas questões. Ainda usando a analogia, né? Sabe aquele perfume de uma pessoa que toma conta do ambiente por onde a gente passa, deixa o rastro, né? Aí tu fala, olha, aquela pessoa que usa tal perfume, ela passou aqui. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque as vibrações, a energia da gente funciona assim também. Uma pessoa que se alimenta de maus pensamentos, que frequenta ambientes negativos, se deixa levar por vícios, e tem hábito de xingar e reclamar o tempo todo. Vive discutindo, acumula mágoas, fala mal de outras pessoas, carrega consigo vibrações que se originam nas suas escolhas. Lembra das escolhas que eu falei lá? E por onde passa deixa vestígios, como o perfume que eu falei, mas não do perfume, né? Das suas sombras. Deixa o ambiente pesado. Vocês já passaram por situações, nossa, mas entrei agora aqui, está um ambiente pesado, está um clima pesado, uma energia ruim. É isso. São os nossos pensamentos, as nossas vibrações. É o que a gente está mandando. A gente é energia. Tudo aquilo que a gente está emanando, está dissipando, está circulando ao nosso redor, está circulando aqui nesse momento. Então, que a gente tem um pouquinho o nosso olhar voltado mais para essas situações também. Por outro lado, se canalizarmos a nossa frequência energética de maneira altiva, positiva, com pensamentos edificantes, otimistas, boa vontade de ajudar e auxiliar as pessoas, praticar o exercício da paciência, né, por onde a gente passa, emitir vibrações salutares, a nossa presença faz com que os outros se sintam bem e a nossa luz ilumina os ambientes por onde a gente passa. Podem acreditar, isso é real, como eu falei. Somos energia, e a energia que irradiamos para o mundo através da nossa força mental é que vai conduzir o nosso dia a dia. É o que vai fazer com que o nosso dia seja bom ou que o nosso dia não seja tão bom. Para finalizar, gente, eu trouxe um texto aqui, algumas reflexões, e aí eu adaptei com alguns pensamentos que eu tive também, mas que vai servir para a gente fechar a nossa reflexão de hoje. O texto diz o seguinte, ó: há pessoas que são viagem e não o destino. Tem pessoas que vão caminhar conosco, segurar nossa mão até determinado ponto e depois vão soltar, porque já não fazem mais parte do nosso caminho que temos diante de nós. Há pessoas que chegam e ficam só por um tempo, fazem parte de uma fase da vida, de um ciclo afetivo, de uma experiência de amadurecimento, porque algumas pessoas são para ser, apenas isso. A grande magia dos encontros está em jamais saber antecipadamente qual função determinada pessoa vai cumprir em nossas vidas. Quem será a viagem e quem será o destino. Essa é a grande aventura das relações. O importante é saber que toda pessoa que chega é a necessária. Toda pessoa é a certa. A que vai é a que fica. Encontrar uma pessoa não significa que precisamos nos manter ali, principalmente se depois de um tempo ao nosso lado, ela começa a nos trazer desconforto, dor, sofrimento. O propósito de toda relação é nos fazer aprender, evoluir, não sofrer. Não podemos romantizar as relações dolorosas como se fosse o nosso destino. Muitas vezes, tudo que precisamos aprender ali é sobre não aceitar pouco, não aceitar menos. Já pensaram nisso? Relações nos estimulam, mas não ensinam quem não está disposto a aprender. O aprendizado vem do esforço íntimo de extrair o melhor que se pode das experiências e dos encontros que temos. O mais maduro não necessariamente é aquele que teve mais relações, interações, mais vínculos afetivos das mais diversas formas, mas sim aquele que soube colher algo de bom em cada uma dessas relações. Por fim,
Digo a vocês que é preciso compreender que algumas pessoas jamais chegam para ficar, e tudo que podemos tirar delas são lições, porque algumas fizeram sentido em um determinado momento, para uma determinada versão nossa. Porém, nem sempre vão se encaixar no futuro de nossas vidas. Que a gente saiba, então, respeitar os fins e entender que eles são os começos para as novas, melhores e mais maduras experiências. Quando paramos para olhar de verdade, podemos tomar decisões com mais segurança. Aliás, quando paramos para nos olhar de verdade, nos olhar internamente, né? Podemos tomar decisões com mais segurança, encontrar caminhos alinhados com o que acreditamos e, acima de tudo, nos sentir em paz com as nossas escolhas. Às vezes, a gente se preocupa tanto com o destino, tanto com a chegada, né, que esquece de olhar para dentro da gente. Mas a resposta quase sempre está aqui. Pensemos nisso. Boa noite, um bom retorno das suas casas, com a bênção do Mestre Jesus. Que assim seja. Obrigado, Rodrigo. Então, neste momento, vamos fazer a nossa caridade, que foi tão comentado hoje. Momento de pensarmos no nosso próximo, aquele que está bem perto de nós e que a gente sabe que precisa da nossa oração, da nossa irradiação. E neste momento, então, convido a todos que estão nos assistindo, podem pegar um copo d'água, e os que estão aqui neste momento, podem sentar da melhor forma possível na cadeira, que vão ter o passe coletivo, o passe da espiritualidade. Cada um neste momento vai ter um espírito enviando boas energias. Então pensemos em coisas boas que a gente quer no nosso dia a dia. Pensemos em paz, no amor, na saúde. Lembremos também daquela pessoa que a gente quer e traga em pensamento esta pessoa para que ela também receba esse passe. Deus, infinitamente bom e justo, nos acolhe sempre. Jesus, nosso Divino Mestre, nos envia boas energias para que a gente continue a nossa caminhada. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males, que assim seja. Neste momento que estamos encerrando, nós temos um comunicado muito bom. Vamos completar 18 anos. E quando a gente completa 18 anos, é mais responsabilidade. E o Centro Espírita Allan Kardec vai, a partir de maio, começar a fazer o Evangelho todos os domingos à noite aqui. E a gente já começa a falar para que todos participem do Evangelho todos os domingos. Agora, ele já existe, mas é de 15 em 15 dias. E isso
foi uma inspiração que veio para a gente. Então, a gente vai fazer. A todos uma boa noite e fiquem em paz. Aquelas pessoas que vão fazer o atendimento fraterno e o passe, continuem aqui. Uma boa semana a todos.